Olá, tudo bom, gente? A atividade da aula de redação e leitura vai ser um Kahoot sobre como anda a leitura de vocês, a percepção da estrutura profunda de um texto. Relembrando, quando nós lemos um texto, o ideal é nós fazermos 3 leituras sobre ele. Aquela primeira leitura mais rápida é a chamada leitura superficial, que ela faz a identificação de elementos muitas vezes concretos. A leitura superficial tende a identificar e a se familiarizar com os elementos concretos de um texto. Por exemplo, vocês leem uma história como, por exemplo, Frankenstein. Quais são os primeiros elementos que saltam à nossa leitura? É o que? Aqueles elementos que são concretos, como por exemplo, as idas de Victor Frankenstein ao cemitério para retirar parte de cadáveres. Toda a descrição da confecção daquela criatura que não tem nome, mas que assustou o próprio cientista. Então essa é a leitura superficial, é o que? Aquilo que salta aos olhos, que é sempre elemento concreto, aquilo que está fora da gente, né? Isso que é a definição de algo concreto, algo que está fora e, portanto, tem uma existência independente da nossa. Depois vem a leitura intermediária, né, que é o quê? Que é a percepção das relações de poder entre os elementos concretos, né? Quando nós lemos também Frankenstein, nós vamos depois topar, quando assim aquela primeira impressão dos elementos concretos ela passa, você passa a hierarquizar o que aqueles elementos concretos têm dentro da história, quais os seus espaços, o que eles ocupam, né? Então, Victor Frankenstein é o quê? É o cientista que ele tem uma grande reputação, portanto, ele tem um campo de atuação muito mais fácil do que aquela criatura que ele criou, né? Já o monstro que ele criou foge e, por causa disso, ele tende o quê? Por causa da sua aparência, por causa da sua ainda falta de habilidade em sociedade, essa criatura tende a se esconder. Por quê? Porque isso é o papel que lhe cabe nessas relações de poder. Então essa é a segunda leitura. Agora, a terceira leitura, que é a mais profunda, ela é o quê? Quando nós percebemos as intenções do autor. Como é que a obra ela se insere dentro de um contexto, que é a estrutura profunda. Então, Frankenstein fala do quê? Fala de um cientista que cria vida a partir da matéria morta. Isso aí é o quê? Identificação dos elementos concretos e também as relações de poder entre eles, porque aquelas partes são de pessoas que estão mortas, logo elas não têm o quê? Elas não têm cidadania. Então, mas o que está por trás disso? Victor Frankenstein tende a querer ser Deus, porque ele quer dar vida, ele quer criar vida. Isso que é o sentido que mais abstrato da coisa. Isso é a crítica ao cientificismo do século XIX, em que a ciência buscava o quê? Buscava ocupar o lugar de Deus. Então essa é a estrutura profunda, quando nós conseguimos situar uma obra dentro de um contexto, dentro de um rol de relações com a sociedade, né, de quando ela foi feita. Agora vamos então ao nosso Kahootzinho básico sobre aforismos. Aforismos são pequenas frases, pequenas máximas que encerram grande poder de significados, ou seja, são os nossos ditados, são os adágios. Só que aforismo é um termo grego
né? Porque os gregos eles tentavam sintetizar grandes pensamentos em frases curtas. Vamos responder uma enquetezinha ali? Quantas vezes você leu um livro inspirador? Eu sempre leio mais de 3 vezes. Adoro ler, vocês sabem disso. Então vamos lá então, avança. Começando o nosso quiz. O que confirma a existência humana segundo o filósofo René Descartes? René Descartes ele usa aquela frase que se tornou meio que o símbolo dele. Penso, logo existo. Ou seja, a existência ela é a condição final de se pensar. Por que eu falo isso? Por causa da conjunção logo. Logo é uma conjunção conclusiva e uma conclusão é o término de uma linha de raciocínio. Então, quando nós vamos interpretar um texto, nós temos que nos ater também aos elementos gramaticais que estão ali presentes. Então, o que confirma essa frase? Penso, logo existo. O pensar. O pensar é o que conduz à existência humana. Verdadeiro ou falso? O pensamento é a primordial forma de existência segundo a máxima penso, logo existo? Sim. 4. A vida é a arte na ótica do poeta Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes faz parte da terceira geração do modernismo, a partir da década de 50. E ele meio que tem uma relação umbilical com a MPB. Lembra que eu já falei isso na aula? MPB é a música popular brasileira, que foi um esforço de se fazer música com a nossa cara e também falando das nossas coisas, para superar um Brasil que era considerado arcaico. Por causa disso que se deixa de cantar daquela forma teatral para ser algo mais comedido. Então, o Vinícius ele é um poeta lírico. Lembra que eu falei também, lírico é o quê? Aquilo que remete à subjetividade, ao próprio eu. Então, a vida é a arte do encontro. Isso é um samba, inclusive, do Vinícius de Moraes. A vida é feita de relações. Na máxima, a vida é a arte do encontro, do Vinícius. Embora haja tanto desencontro pela vida. Sim. Encontro remete à relação. Se, né, pertence ao mesmo campo semântico, campo de sentido. O que fortalece, segundo Nietzsche? Nietzsche é um filósofo alemão do século XIX. As dificuldades, né? Porque ele do século XIX, embora houvesse grande ganho científico, houve o quê? Houve uma emergência de muitas ideias pessimistas, porque a ciência não estava dando conta dos problemas antigos e também dos novos que estavam aparecendo. Verdadeiro ou falso? Ó. As dificuldades devem ser evitadas, seguindo a máxima, o que não me mata me fortalece. É do Nietzsche isso, hein? O que não me mata me fortalece. É o quê? São as dificuldades que nos deixam mais apto a enfrentar as coisas da vida. Isso que quer dizer. Então, essa pergunta traz uma ideia falsa. As dificuldades elas devem ser enfrentadas. Se você quer mudar o mundo, comece por você mesmo, disse Gandhi. Gandhi é o grande nome da independência da Índia na década de 40, 50. Gandhi pregou a desobediência civil, em que as leis inglesas eram solenemente ignoradas a fim de que a Inglaterra desistisse da Índia, que a Índia não fosse mais uma colônia inglesa. Então, o que Gandhi quis dizer? Ó, se você quer mudar o mundo, comece por você mesmo. As mudanças são desnecessárias? Não. A transformação pessoal é o primeiro passo para impactar o mundo. Você se conhecendo, você se transformando, você vai longe. Isso que ele quis dizer, gente. A educação é a arma mais poderosa que pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela, o grande nome pela liberdade dos negros na África do Sul, lutou contra o apartheid. Apartheid foi uma política que
segregava, ou seja, que dividia negros e brancos com sérias desvantagens para os negros. Nelson Mandela ficou décadas preso, acusado de vários crimes, criaram vários mitos falsos sobre ele e depois Nelson Mandela sai da prisão e se torna presidente da África do Sul. Então a educação, segundo essa frase de Mandela, é o pilar da mudança? Sim, porque é a arma mais poderosa. Se a arma mais poderosa é o que? É a principal, pilar, basilar. Vamos assim sempre pensar em um texto como uma cadeia de palavras que podem se permutarem, ou seja, podem ser trocadas. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Albert Einstein, o grande físico, o autor da lei da relatividade. O conhecimento é irrelevante para a criatividade? A capacidade de imaginar novas possibilidades é fundamental para a inovação? Sim. Isso aí serve para tudo, gente. Serve inclusive para a literatura. Se não houvesse aqueles autores que pensaram em naves para a Lua, em viagens ao fundo do mar, muita tecnologia não teria sido o que? Pesquisada. Mas graças à imaginação que o homem corre atrás de transformações. A felicidade não é algo pronto, ela vem de suas próprias ações. Dalai Lama, o grande monge tibetano. A felicidade é um estado que se alcança sem esforço? Não. A felicidade depende exclusivamente dos outros? Não. Nossas atitudes e escolhas moldam, ou seja, atitudes e escolhas pertencem ao mesmo campo semântico, campo de sentido de ações. Então essa é a alternativa certa. Interpretação de texto, gente. Dica. Quando vocês forem interpretar um texto, veja nas alternativas as palavras que pertencem ao mesmo campo semântico de sentido. A única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Steve Jobs, fundador da Apple. O trabalho excelente pode ser feito sem amor? Não. A paixão pelo trabalho é essencial para alcançar a excelência. Sim. Maravilha, gente. Facinho essa, né? Múltipla escolha. Duas estão corretas. O homem é a medida de todas as coisas. Protágoras, grande filósofo grego, antes de Platão e de Aristóteles. Quando eu falo que o homem é a medida, isso é o quê? Que o homem enxerga, que o homem produz cultura através do modelo de si mesmo. O nosso Deus, ele é pensado como? Com características humanas. Né? O que é belo é pensado com características humanas, o que é estranho, o que é alienígena é o quê? É uma aberração das características humanas. Então o homem tende a produzir cultura através da própria forma de si mesmo. O homem não tem influência sobre o mundo? Tem. A percepção humana define o valor e a importância das coisas? Sim. O homem imprime sua perspectiva ao mundo, as coisas existem independentemente da perspectiva humana. Há umas correntes filosóficas que pregam isso hoje, mas não foi o que Protágoras quis dizer. Ele quis dizer azul e a amarelinha. Ó, maravilha. O verdadeiro sinal da inteligência não é o conhecimento, mas a imaginação. Albert Einstein de novo, você vê que o Einstein ele prega muito essa coisa da imaginação como algo superior à simples inteligência, ao simples acúmulo de conhecimento. Ele diz que conhecimento e imaginação é a mesma coisa? Não! Imaginar indica melhor inteligência do que acúmulo de conhecimento? Sim! Essa aí só é uma era correta. Quando há múltipla escolha, vai aparecer ali, tá, gente? Não podemos resolver nossos problemas com o mesmo pensamento que usamos quando os criamos. Ou seja, o ser humano, quando ele cria, ele pode criar uma benesse, mas muitas vezes ele causa o quê? Um novo problema para si mesmo. Vamos lá, é necessário mudar a forma de pensar para encontrar soluções novas? Não. Os problemas devem ser ignorados para não serem agravados? Não. Pensamento crítico inovador
é essencial para resolver problemas complexos? Sim. Múltipla escolha, mais de uma, duas corretas e pontuação dupla. Um homem é o que ele lê. As ações são mais importantes do que as ideias livres, não foi isso que ele quis dizer. Leitura é um poderoso artifício de amadurecimento? Sim. À medida que você lê livros mais complexos, você tende ao quê? Adquirir sabedoria pregressa de outras pessoas que pensaram nisso. Leitura supre as vivências quando não é possível tê-las? Ele não falou isso. As leituras moldam o caráter e a identidade das pessoas? Sim. Maravilha. O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Ou seja, nunca perder a esperança. Persistência e atitude positiva fomentam, ou seja, proporcionam o sucesso apesar dos fracassos? Sim. Já matamos já de primeira, né, gente? Muito fácil essa. 18. Múltipla escolha e pontuação dupla. A paz começa com um sorriso. O sorriso, dentro dessa frase, é algo positivo? É. Mas é algo complexo, algo denso? Não. Se algo começa de forma embrionária, de forma incipiente, de forma, né, linear. Então, pequenos gestos de bondade promovem mudanças? Promovem. Sorriso é metáfora para ações bem pensadas? Não. Sorriso é metáfora de algo embrionário? Sim. Maravilha, gente. Espero que tenham gostado.